Fala turma, tudo bem com vocês? O Gabriel Fiore aqui trazendo mais um conteúdo exclusivo para o canal do Fast.com. Queria convidar vocês a assistir esse vídeo que vai falar sobre chaveamento. Como montar uma chave de simples eliminatória. Nunca ouviu essa expressão? Não sabe o que é isso? Fica aí e acompanha a gente que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas antes, curta, compartilhe, encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo que organiza torneio, para ele saber um pouquinho mais sobre chave simples eliminatória. Bom, gente, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre chave de simples eliminatória. O que é isso, Gabriel? Calma, eu vou explicar para vocês de uma forma bem didática, para vocês entenderem qual que é essa modalidade de competição. Chave simples eliminatória nada mais é do que o confronto direto entre dois times, entre duas pessoas, duas equipes, que quem perdeu tá fora. Simples assim. Agora você imagina isso fazendo numa competição, em um torneio, onde você tem lá 50 times, 30 times, 16 times. E aí você vai fazer esse esquema de disputa, onde quem perde sai e quem ganha continua. Se vocês tiverem curiosidade de acompanhar um torneio de tênis pela televisão, vocês vão entender que lá funciona muito esse esquema de chave simples direta, onde perdeu tá fora. Algumas outras modalidades também executam esse tipo de chaveamento, que consiste justamente nisso. Dentro de um evento, você diminui pela metade a quantidade de competidores após o avanço das etapas. Então vamos começar a estruturar uma chave simples, Primeira coisa que você precisa entender é quantos jogadores, quantos times, quantas equipes você tem no seu evento. Antes de você criar o seu evento, na maioria das vezes você coloca uma categoria. Se for no mundo amador, você divide o seu evento por categorias. Se for no mundo profissional, geralmente é uma categoria só. E você precisa entender quantos times tem naquele torneio. Uma vez que você já sabe a quantidade de times que tem, você vai montar a chave para ter os confrontos. E aí vale a dica daquele vídeo, tipos de chave, que lá você vai entender um pouquinho melhor sobre o que é o buy, ou o chapéu, que a gente utiliza em todo tipo de chaveamento. Bom, mas se você não lembra, a gente vai dar uma dica que é, para você construir uma chave, lembre-se dessa dica, chaveamento perfeito, que é a composição de duas equipes, 4, 8, 16, ou que a gente fala na matemática, ter a exponência de 2, De 2 elevado a 2, você sempre vai ter na exponência de 2, você vai conseguir ter a chave perfeita. Então, se a quantidade de pessoas, se a quantidade de times, atletas, na sua chave simples, for a chave perfeita, 4, 8, 16, vamos pegar 16, 16 times. Na hora que você tem 16 times confrontando diretamente, após o avanço da primeira rodada, 8 estão fora e 8 continuam. Após o avanço da segunda rodada, 4 estão fora e 4 continuam. Depois, na próxima rodada, 2 ficam de fora e 2 avançam até sair o campeão. Então, nessa estrutura de chaveamento, sempre vai caindo pela metade. E aí você tem esse tipo de confronto. Gabriel, quando eu uso a chave simples? Depende. Depende do tipo de evento que você quer fazer e depende muito do teu objetivo. Se você quer um torneio mais rápido, a chave simples é sempre recomendável. Lembra que no vídeo anterior a gente falou jogos mais duros, jogos de longa duração, é recomendável ter a chave simples. Jogos mais rápidos, de curta duração, você precisa usar outro tipo de chave para o pessoal competir mais. Então, jogos mais longos, chave simples. E mesmo esses jogos sendo longos, a chave simples você consegue fazer ela de uma maneira mais rápida. Às vezes, em um final de semana você resolve. Ou às vezes até em um dia você começa o torneio e termina o torneio, porque ela é rápida. Bom, gente, mas a grande questão de montar uma chave simples, ou a grande dificuldade, não é quando ela está perfeita, é quando ela está imperfeita, quando a gente fala que o número não é o número exato dessa chave perfeita. Então imagina que lá a quantidade de inscritos do seu evento foi 13, foi 14, foi 18, foi 24. Quando você tem esse número imperfeito na chave, é quando acontecem as principais intrigas, as principais dificuldades de se montar uma chave. E aí, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai usar o conceito do buy, ou o conceito do chapéu, que a gente já explicou. Como é que você monta, esse conceito de chave imperfeita? Lembra, você pega o número da quantidade de inscritos e chega até o número da quantidade perfeita acima e faz a subtração. Prática. Você tem 24 inscritos. Qual que é a chave perfeita acima? 32. 32 menos 24, você vai ter 8 jogos de buy ou 8 jogos de chapéu. E aí você faz a divisão. Então, como é que a gente monta essa complexidade, de 24 jogadores, 8 de buy, quantos jogos, onde que eles vão ser? Porque um dos grandes desafios de a gente montar uma chave, além de você realocar as pessoas, é onde vai estar os confrontos. Então, muita calma nessa hora, vamos explicar por partes. Chave de 32, mas vamos avançar lá na final entre dois times. Se a gente pegar a divisão entre os dois finalistas e colocar uma régua no meio deles e traçar
até o começo da nossa tabela, o começo da chave simples, vocês vão ver que a gente usa o termo de chave de cima e chave de baixo. Para que esse termo? Para você dividir e entender que existem dois grandes grupos. Então, o finalista vem da parte de cima e o outro finalista vem da parte de baixo. Pensando nisso, nessa parte de baixo aqui, se você pegar a parte da semifinal e fazer a mesma coisa e de passar um traço, né? Você vai ver que vão existir outros grupos aqui dentro desse grande grupo de baixo e a mesma coisa do grupo dentro da parte de cima. Então, o que vai acontecer? Dentro dos 32, dentro da chave de 32, você vai ver que existe 4 grandes grupos de 8 ou 8 grupos de 4. Então, para esses 8 grupos de 4, avançam, vamos dizer assim, sai um campeão que vai confrontando até chegar à fase final. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, pega lá, chave de cima, chave de baixo ou outras dessas subdivisões. Você precisa colocar o chapéu ou o jogo de bai sempre no melhor desses 4. Então, vamos lá. Tem o chave de cima. Na maioria das vezes, o que é recomendável que sempre o número 1 da classificação ou o melhor jogador daquele torneio fique na parte de cima da tabela, lá na pontinha, e o segundo melhor fica na pontinha de baixo, na extremidade de baixo, que eles vão sempre se encontrar numa final. Então esses dois caras aqui, em tese, eles estão de bye. E aí onde você vai colocar o terceiro e o quarto? A regra, a metodologia que a gente aprende na escola de educação física, você sempre faz assim, ó, primeiro, segundo aqui embaixo, aí você vai colocar o terceiro naquela extremidade da chave de baixo e o quarto na extremidade da chave de cima. Entendeu? Vamos lá, repetindo. Mas pensa sempre assim, ó. Quando a gente vai fazer um confronto de 4 times, numa classificação de 4 pessoas, geralmente o campeão ou o mais qualificado, ele disputa com o mais fraco. Então essa é a bonificação do cara estar em primeiro do ranking. Então se você pegar hoje qualquer time, qualquer campeonato de chave simples, né? Chave simples eliminatória, o primeiro do ranking, o primeiro classificado, ele sempre vai disputar com o último. Então o que a gente faz? Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Ou primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto e quarto contra o quinto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou montando por classificação, por pontuação, como vai ser os meus confrontos. Então, outro ponto muito importante que você tem que saber na hora de montar a sua chave simples, não tiver um sorteio, não for embaralhamento, não for um sorteio aleatório, e se for olhar a classificação dessa turma, você vai olhar sempre isso. Primeiro e o último, tá? Então, o primeiro com o último é um jogo, aí depois vem o segundo com o penúltimo, o terceiro contra o penúltimo e assim vai. Mas se você está numa chave de 16, você vai usar essa mesma regra. Primeiro como 16, segundo como 15º, terceiro como 14º e assim vai até você ter o confronto, por exemplo, do oitavo contra o nono. Então numa chave de 8 você vai ter o quarto contra o quinto, numa chave de 16 o oitavo contra o nono, numa chave de 32 você vai ter o 16º contra o 17º. É isso aí. Porque eles vão se encontrar que eles estão no meio da tabela. Só voltando, vídeo do Faixas tem que ter dica. Então uma dica para você entender na hora de montar a chave do seu chaveamento, seguindo o nosso raciocínio de exemplo de 32, né, e 24 equipes, o que a gente vai fazer? Então, quantos jogos de bye eu tenho? Eu tenho 8 jogos de bye. Como que você vai considerar esses jogadores de bye, né? Esses jogos de bye. A chave não é 32, você não tem 24, então você vai colocar o 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 como se fosse bye. Lembra da nossa explicação de confronto? Então sempre o primeiro é com 32, o segundo com 31, o terceiro com 30. Então nessa classificação, na hora de você colocar isso dentro da sua chave, você vai colocar que esses jogos de bye vão acontecer nesses confrontos. Bom, turma, então a gente está aqui falando da chave de 32, né, 24, então a gente vai ter 8 jogos de bye. Eu acho que isso aí todo mundo entendeu, porque 8 jogos de bye, 32 menos 24, tem 8 jogos de bye. Mas pra gente não complicar a vida do nosso editor e não sair totalmente embaralhado esse vídeo, vamos simplificar aí pro chave de 16. Quando eu tenho 16 times e, por exemplo, eu tenho 13 inscritos, né? Então, 16, 13 inscritos, eu tenho 3 jogos de bye. Como é que eu vou colocar esses jogos de bye? Aí eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 13. O 14, o 15 e o 16, dentro da nossa listinha de inscritos, vão ser bye. Como a gente explicou alguns minutos atrás, como é que você monta uma chave? Primeiro contra o último, certo? Então, primeiro contra o 16, segundo contra o 15. Em tese, o primeiro contra o 16 é quem? É bye. E o segundo vai jogar contra o 15º, também é bye.
E o terceiro vai jogar como 14º, então ele também é bye. O quarto vai jogar com o 13º, esse jogo já é normal. E aí depois todos os confrontos ficam iguais. Como vocês podem ver nessa imagem, fica mais fácil enxergar onde vai ser cada jogo de bye. Porque senão cada um vai definir uma regra. Eu ponho um jogo de bye, pulo um, ponho um jogo de bye. Não, não é assim. Existe uma lógica, existe um estudo por trás disso. Então lembra que eu falei, sempre o primeiro contra o último, né? E vai afunilando. Quanto a nossa chave for grande, 16, 32, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que a gente vai ter que embaralhar, ou a gente vai ter que colocar as pessoas de bye para fazer os confrontos e chegar de uma maneira com que todos joguem a mesma quantidade. Só os cabeças, só os jogadores de bye que vão jogar uma quantidade a menos. Imagina uma chave branca sem nomes. Você pega lá 8 posições da chave. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você faz aquele, né, o quadradinho. Esse confronto sai um vencedor. Só que como que a gente coloca a numeração desses caras? Não é 1, 2, 3, 4, 5. É 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. Então a distribuição da classificação que ela é diferente. Galera, uma coisa legal que vocês precisam entender na hora de montar a chave é o seguinte. Vamos imaginar a chave perfeita, de 16. Quantos jogos você tem na primeira rodada? 8. Entendeu? E se você fizer uma conta que a quantidade de jogos de uma chave vai ser sempre chave perfeita menos 1. Então, se eu tenho uma chave de 16, eu tenho 15 jogos até sair o campeão. Se eu tenho uma chave de 32, eu tenho 31 jogos. Se eu tenho uma chave de 8, eu tenho 7 jogos. Isso serve para você se programar para fazer o seu evento. Quantos jogos eu vou ter no meu campeonato? Qual que é a sua chave? A minha chave é uma chave de 16. Você vai ter 15 jogos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um assunto simples, mas um pouco complexo, porque envolve uma lógica para você poder colocar cada jogador ou cada time no lugar correto, para você não ter uma dor de cabeça de jogador te enchendo o saco. Mas eu joguei menos. Então, a gente não quer que você tenha essa tristeza ou essa molação de saco no seu torneio, e para isso a gente quer te ajudar com conteúdos específicos sobre chaveamento. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.